Olá a todos, aqui é o professor Michel Allen. Hoje nós vamos ministrar a aula de imunoterapia da disciplina de terapêutica veterinária da Universidade Federal do Piauí para os alunos graduandos em medicina veterinária. Essa aula está sendo gravada como cumprimento da carga horária assíncrona desse período remoto 2020.2 em virtude da pandemia do novo coronavírus. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o conceito de imunoterapia, profilaxia, os tipos de imunidade, imunidade passiva, imunidade ativa, soroterapia, vacinoterapia, os tipos de vacina que podem ser utilizados para profilaxia, ou seja, para prevenção de doenças nos animais domésticos, bem como calendários vacinais nas diversas espécies veterinárias, imunoestimulantes, imunodepressores e também a utilização de anticorpos monoclonais para tratamento de algumas afecções como neoplasias, doenças autoimunes e etc. Iniciando com o conceito de imunoterapia, sinônimo de imunoprofilaxia, e dentro da nossa profissão, dentro da medicina veterinária, é algo extremamente relevante, pois prevenir a manifestação de doenças, seja em pequenos animais, cães e gatos, seja em grandes animais, ou seja, aqueles animais de produção, animais de rebanho, animais que têm um alto valor zootécnico, isso é extremamente relevante. Então, é muito melhor, muito mais recomendado prevenir o surgimento de doenças que podem acometer um rebanho e levar aquele proprietário a um prejuízo, não só prejuízo por ele deixar de lucrar com essa produção, mas prejuízos que vão desde o diagnóstico, tratamento, manejo, gastos com fármacos. Então é muito melhor, muito mais cômodo ter a mão de obra técnica, a mão de obra especializada e esse profissional, médico veterinário, sempre recomendar a prevenção, a profilaxia, e essa profilaxia ela vem de vários fatores. Vem do manejo, vem do cuidado com o animal, mas hoje nós vamos adentrar no critério único e exclusivamente profilático por meio de vacinas. É o método mais eficiente e seguro, a profilaxia pela vacinoterapia, pela vacinação do rebanho. Então, é um gasto que o proprietário vai ter em vacinar os animais, mas esse gasto não se compara com o surgimento de uma doença naquele rebanho. Então veja bem, um proprietário criador de aves, aves poedeiras, galinhas poedeiras. Então convém muito esse animal a vacinar suas aves para prevenir doenças como marek, doenças de Newcastle, no qual ele haveria uma perda súbita dos animais da granja, que seria um gasto e um prejuízo enorme para ele, do que ele investir na vacinação. Então faz parte também da nossa profissão conscientizar o proprietário a vacinar o seu animal, seja por um valor afetivo que ele tem, como os criadores de cães, de gatos ali nas famílias, como também os proprietários que criam animais em rebanho, animais de produção, produção de leite, carne, ovos, pele e derivados. Para infecções bacterianas e virais, a vacinação é prevenida com bastante sucesso. Então, nós temos essas doenças que eu falei, causadas por esses micro-organismos, bem como outras doenças relevantes, não só na produção, não só na criação, mas também relevantes na saúde pública, como a raiva, por exemplo. Então, as campanhas de vacinação antirrábica para os animais domésticos é de uma eficiência muito boa, muito relevante. E aí, como falei, envolve a saúde pública, envolve a saúde do ser humano também, e esses cuidados também envolvem a profissão do médico veterinário. Então, para esse tipo de infecções, elas são prevenidas com bastante sucesso, ou seja, as vacinas desenvolvidas para infecções bacterianas e virais são extremamente eficazes. Mas para infecções por fungo, protozoários e metazoários ainda é um grande desafio para os pesquisadores, os cientistas, em desenvolver vacinas eficazes
para esses tipos de micro-organismos. Por quê? Porque são micro-organismos que atuam por mecanismos de imunosilenciamento, mecanismos de evasão da resposta imune, ou seja, eles desencadeiam a resposta imune que seria específico para ele sobreviver no organismo. Por exemplo, a leishmaniose. É um grande desafio. Só temos uma vacina reconhecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para cães. E é um grande desafio, porque esse parasita que eu mencionei, ele atua através de mecanismos de evasão e imunosilenciamento. Nós entramos mais em detalhe nisso na nossa aula, que também está postada aqui de forma remota no YouTube, a aula de terapêutica das afecções parasitárias. Se você não viu, dê uma conferida lá para entender como que esse micro-organismo ele sobrevive no interior hostil de células do sistema fagocítico mononuclear, como por exemplo os macrófagos. Não só para a leishmaniose, mas para a babesiose, para a candidíase, para a malacesiose. Então ainda é um grande desafio e muito investimento ele tem que ser injetado para poder desenvolver vacinas para essas afecções. Falando um pouco do histórico, no século XI, chineses desenvolveram os primeiros casos de imunização, mas isso ainda assim, não era tão específico, não existia um protocolo para determinar que seria um caso de imunização. Tudo era muito primitivo, tudo era muito remoto nesse tempo. No entanto, o marco da vacinação foi em 1798 com o médico inglês Edward Jenner. Ele anunciou a criação do primeiro imunizante contra a varíola. E como é que foi que Jenner desenvolveu esse imunizante? Ele coletou secreções pustulares provocadas pela varíola e injetou em criança saudável. E essa criança não manifestou a doença de forma clínica, mas preveniu ela de adquirir a doença. Então foi o marco, foi o limiar do surgimento da vacinação. Em 1885, o cientista francês Louis Pasteur anunciou a descoberta de imunizante contra a raiva. Então, os tipos de imunidade. Nós temos a imunidade ativa e a imunidade passiva. Imunidade ativa pode ser apontado para o termo de vacinação e imunidade passiva pode ser apontado para o termo de soroterapia. Por que então vacinação é chamado de imunidade ativa? Porque é uma resposta a estímulos antigênicos, com formação de produtos da resposta imune no próprio organismo. E a imunidade passiva, ou soroterapia, é uma proteção imediata, porém de curta duração. Então, para a vacinação, tem que haver estimulação. E essa estimulação tem que haver a presença de antígenos. Então, o organismo vai reconhecer esses antígenos e vai gerar uma memória imunológica, mediado por células linfócitos TCD4, que a gente vai conversar sobre isso mais na frente. Então, o organismo ele precisa ser estimulado para produzir a defesa. E essa defesa ela é naturalmente adquirida ou artificialmente adquirida. Naturalmente adquirida é quando, por exemplo, nós seres humanos, por exemplo, adquirimos catapora. Então, o organismo ele gera uma memória contra essa doença e essa memória ela perdura ao longo dos anos, ao longo da vida. Claro que vai depender de doença para doença, de antígeno para antígeno. Ou pode ser artificialmente adquirida, e essa aquisição artificial é por meio da vacina. Então, a naturalmente adquirida é quando o inimigo ele adoece e uma vez curado, o organismo gera memória. E a artificialmente adquirida é por meio da vacinação propriamente dita, no qual o organismo é exposto a antígenos e adjuvantes, que é aquilo que compõe a vacina. O antígeno ele serve para estabelecer a resposta imune, o adjuvante ele direciona essa resposta imune para gerar memória. Então, por exemplo, trazendo para a atualidade, estamos vivendo a pandemia pelo novo coronavírus
E algumas pessoas estão sendo protegidas com a produção de anticorpos, ou de forma natural, ou agora com a vacinação. Então, aquele que é protegido de forma natural, ele adoeceu, e uma vez doente, gerou cura, evoluiu para cura, e o organismo gerou uma memória. E essa memória, quando esse organismo foi exposto novamente a esse antígeno, ele já vai e debela a infecção. Essa imunidade natural, ela pode variar com o tempo, como eu falei, a catapora dura ao longo da vida, em comparação com o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Não se sabe ainda ao certo quanto tempo que o anticorpo ele vai estar perdurando no organismo. Há relatos de 3 meses, 6 meses, 1 ano, ainda não se sabe. E artificialmente adquirida, repetindo, a vacinação ela vai produzir essa memória, ela pode ser por 10 anos, por exemplo, como a vacina antitetânica, anual, como é a vacina antirrábica. Então, tem que estar havendo o reforço dessas doses de vacina para poder gerar essa memória. Então, a imunidade ativa, ela resulta na memória imunológica. E a imunidade passiva é uma proteção imediata, porém de curta duração. É também chamada de soroterapia, ou seja, o indivíduo doente, ele recebe uma terapia com soro, ou seja, uma terapia com anticorpos para enfrentar aquela doença. E aí a gente tem muitos casos dentro da nossa profissão de soroterapia. Então, por exemplo, cães com sinomose. Cães com sinomose podem receber o tratamento com soro, com sinoglobulin, para poder, e esse soro contém anticorpos para poder combater essa infecção viral. Soros antiofídicos para combater toxinas presentes na picada de cobra, por exemplo, no acidente com animais peçonhentos. Então, é muito comum. Os equinos são muito sensíveis a isso e aí tem que entrar com soroterapia. Então, a proteção imediata, ou seja, o organismo não vai estimular a produção de anticorpos. Esses anticorpos eles já vão ser administrados para poder debelar a infecção. Então, isso dura muito pouco, porque o próprio organismo vai processar esses anticorpos, digerir esses anticorpos, então eles têm uma duração curta, uma duração praticamente imediata. Então, a imunidade passiva é por meio da formação de anticorpos em um indivíduo e a transmissão deste para outro. E aí a gente entra no critério da imunidade materna, que é extremamente importante para os animais domésticos, porque sabemos que os animais domésticos eles têm tipos de placentação diferenciada. Então existem barreiras, camadas, né, da barreira materno-fetal. E essa barreira ela serve tanto para facilitar a passagem de anticorpos ou dificultar. Então, nos carnívoros, a placenta é do tipo endotélio coreal. Então, tem muitas barreiras entre a mãe aliás, tem relativa barreira entre a mãe e o filhote. Então, o filhote ele recebe uma certa quantidade de anticorpos. Já os equinos, por exemplo, eles não recebem durante o período fetal, por isso é extremamente importante o colostro. O colostro é o primeiro leite ali a ser produzido que o animal ele tem que mamar para poder receber esses anticorpos maternos. Então, independentemente do tipo de barreiras placentárias que esses animais vão obter, o colostro é extremamente importante. Então, as espécies domésticas que possuem o colostro mais carregado de anticorpos são os equinos. Então, é indispensável para qualquer espécie doméstica mamar o colostro ali nas primeiras horas de vida, porque o colostro ele tem anticorpos que são transmitidos da mãe para o feto, que vão proteger esses fetos durante os primeiros dias, os primeiros meses de vida. Então, em cães, por exemplo, essa proteção oferecida pela mãe, pela cadela, pela mãe, ela é duradoura em média de 30 a 45 dias. E aí todo mundo sabe que
o calendário vacinal de cães ele inicia nesse período aí, ou seja, quando a imunidade passiva, aquilo que o filhote recebeu da mãe, a titulação de anticorpos que ele recebeu da mãe vai decaindo e aí ele tem que adquirir a sua própria imunidade ou se curando de doenças, que aí é um pouco mais grave para filhotes, por isso que tem que entrar a vacinoterapia para proteger de doenças como sinomose, parvovirose, coronavirose canina, coronavirose felina, giardia, como já temos vacina também para isso. Então, é extremamente importante a vacinação, obedecendo o calendário e os critérios preconizados na literatura para essas espécies. Ainda falando de imunidade materna, quanto maior o título de anticorpos maternos, maior vai ser o título de anticorpos dos filhotes. Por isso que é extremamente importante também manter a mãe bem nutrida, a mãe saudável, para poder ela passar esses anticorpos para os filhotes, através do leite, como a gente já comentou, por meio do colostro. A duração da imunidade vai depender da titulação. Então, os anticorpos eles são proteínas, e essas proteínas elas vão ser degradadas com o tempo. Então, o título, ou seja, a quantidade de proteínas presente na circulação sanguínea, ela vai derivar de acordo com o tempo de meia-vida dessas imunoglobulinas. Isso varia com o tempo, relembrando o que a gente já comentou sobre a duração desses anticorpos. Isso vai depender da memória e do tipo de anticorpo a ser produzido. No colostro tem altas concentrações de IgG e IgAS no leite durante o aleitamento. E aí, como eu já falei, é necessário entrar com a vacinação devido à janela de susceptibilidade dessas doenças que podem acometer esses animais. Como eu falei, o exemplo dos cães, que segue esse calendário entre 30 e 45 dias, mas, por exemplo, as aves com 2 dias de nascido tem que entrar com a vacinação, porque esses anticorpos que é limitado ao recebimento de anticorpos maternos. Doses múltiplas de vacina são necessárias para vencer a barreira de imunidade materna, ou seja, quando esses filhotes eles vão crescendo, atingindo em cães, né, falando de cães, de 30 a 45 dias, essa titulação de anticorpos maternos vai diminuindo, porque vai terminando o período de amamentação, e aí é necessário a indução da vacinação para proteger esse filhote contra as mais diversas afecções que podem acometê-los. Imunidade ativa, como já foi mencionado, é sinônimo de vacinoterapia, ou seja, a terapia por meio da vacinação. Isso vai gerar um período mais prolongado de proteção. E tem uma desvantagem, que é a proteção não conferida imediatamente. Desvantagem em relação à imunidade passiva. A soroterapia é uma proteção conferida imediatamente, porque o paciente ele vai estar recebendo o próprio anticorpo específico para aquela determinada doença. Quanto tempo, então, é necessário para o organismo produzir anticorpos? Isso vai depender de organismo para organismo e vai depender dos diversos tipos de vacinas que são disponíveis. Em média, com uma dose o organismo ele produz anticorpos, mas em outros casos são necessárias 3 doses, 5 doses daquele imunizante ou daquela vacina para produzir anticorpos. Um detalhe extremamente importante é que vacinação é diferente de causar imunização. Então, imunização é diferente de vacinação. Vacinação é você administrar o agente que vai ter como objetivo causar imunização, ou seja, produção de anticorpos para evitar que aquele indivíduo adoeça. Mas um indivíduo vacinado não quer dizer que ele está imunizado. Isso vai depender da eficácia da vacina. Isso vai depender se essa vacina ela é ideal ou não. Então, trazendo para a atualidade, nós temos aí isso para facilitar o nosso entendimento, claro. Temos hoje disponível no mercado, nós estamos aqui em maio de 2021, pelo menos 3 vacinas
para a Covid-19, Coronavac, AstraZeneca e a da Pfizer. E hoje sabemos que a imunidade adquirida dessas vacinas é diferente. Então saiu a notícia especificadamente hoje, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo aí, ele vai ficar disponível, então se você assistir há 5, 10 anos, saiba que no dia 25 de maio de 2021, pesquisadores da Universidade de São Paulo descobriram que para idosos acima de 70 anos apenas 42% da Coronavac é eficaz nesses pacientes mesmo após as 2 doses. Então, ou seja, 58% dessa população que recebeu a vacina não foi imunizada. Foi vacinada, mas não adquiriu imunidade. Ok? Então ficou claro a diferença entre vacinação e imunização. Óbvio que o objetivo da vacinação é promover imunização. Daí a gente chega no conceito de vacina ideal. É aquela que vai possuir inocuidade. O que é a inocuidade? É aquilo que não vai fazer mal para o organismo que recebe. Então a vacina é para proteger e não para adoecer. Por isso que a escolha do antígeno também tem que ser ideal. O antígeno ele tem que estar atenuado, ele tem que estar morto, ele tem que estar enfraquecido, inativado para não promover a doença. Então aquilo que Edward Jenner fez na varíola, houve o risco, ele administrou, né, a secreção pustular. Então tinha antígenos que estavam ainda na sua capacidade de promover doença, mas óbvio que ele sabia que essa quantidade teria que ser diluída, teria que ser uma baixa quantidade daquele antígeno para promover inocuidade, ou seja, você vai proteger o paciente e não causar dano a ele, e não fazer com que ele manifeste sintomas ou com que ele adoeça. Tem que ter pureza também, ou seja, o antígeno ele tem que ser um antígeno específico, ele tem que ser puro, livre de sujidades, isso no processo de produção. Tem que ser estéril, livre de contaminantes, tem que ter potência, ou seja, tem que ter a eficácia ideal para produzir a proteção, conservação adequada, e isso aqui é extremamente interessante, porque como essas vacinas elas têm que ter o antígeno, obviamente, então esse antígeno, na maioria das vezes, por exemplo, as vacinas que utilizam proteína recombinante, DNA recombinante, as vacinas de RNA, a temperatura ela degrada esse antígeno. Então tem que ter uma conservação do período de uma temperatura negativa, de menos 40, menos 80 graus em alguns casos, principalmente nas vacinas de RNA. Outras não, outras em temperatura de geladeira pode conservar, como é o exemplo da vacina antirrábica. Então, o controle da temperatura tem que ser extremamente seguido à risca para promover a conservação ideal dessa vacina e não gerar degradação, ou seja, para manter a eficácia, a potência dessa vacina. Tem que ter baixo custo, ou seja, acessível a todos. Então imagine vacinar um rebanho de 1.000 animais, 1.000 bovinas contra febre aftosa. Então tem que ter um custo acessível para o produtor, tem que ter um baixo custo. E para ter um baixo custo tem que ter o baixo custo desde a sua produção, utilizando tecnologias mais baratas, mas que não deixem a desejar a sua eficiência. E também tem que ser estável, relacionada principalmente a essa temperatura, a esse antígeno que pode variar ou pode degradar. Então a vacina ela tem que ser estável para permanecer por mais tempo e não ser degradada. A vacina ela é utilizada antígenos, ou seja, esses antígenos estão em suspensão de agentes infecciosos. Ela vai direcionar uma resposta imune específica e duradoura. Então, para isso tem que ter a tecnologia. E a gente vai já conversar sobre os tipos de vacina, os tipos de tecnologia envolvidos nela. Para gerar proteção contra doenças infecciosas e induzir essa memória imunológica sendo inócua, ou seja, sem causar doença.
Então, para que se utiliza a vacina? Como profilaxia de infecções virosas, bacteriosas, para finalidade curativa, após o início da infecção. Aqui eu trouxe o exemplo da raiva. Então, como assim? Se a vacina é para proteger, como é que eu vou utilizar a vacina para tratar? Então, isso aqui é um ponto bem interessante e que requer uma atenção especial. No protocolo de vacinação antirrábica, isso eu estou falando de saúde pública, falando em humanos, sempre quando você é acometido, é atacado por um animal, o que é recomendado? Você lavar bem o local, observar o animal e tomar vacina antirrábica. Essa vacinação ela entra em confronto com o período de incubação do antígeno no paciente. Então, para a raiva, existe um tempo de incubação do vírus no organismo da pessoa acidentada, obviamente, se tiver a presença do vírus lá. E a indução da vacina é para o organismo produzir anticorpos para que, se porventura ele esteja infectado com a raiva, o organismo dele já estaria preparado para isso. Outro exemplo que eu poderia dar, não para finalidade curativa, mas, por exemplo, para finalidade de tratamento, era da vacinoterapia, ou seja, do uso de vacina para tratamento de cães com leishmaniose. Então, muitos veterinários eles utilizam doses duplas de vacina, 3 doses, 4, 5 doses, com reforço anual. Então, os protocolos eles variam, mas isso com finalidade curativa ou de tratamento. E aí, qual é a questão que é envolvida nisso? São, na verdade, os adjuvantes. Porque uma vacina ela contém um antígeno e também vai conter o adjuvante. O antígeno é aquilo que o seu sistema fagocítico vai reconhecer, ou seja, os PAMPs, os padrões moleculares associados a antígenos de células fagocitárias, como por exemplo dos macrófagos, que são células residentes, e esses PAMPs envolvem glicoproteínas, álcools, polissacarídeos que esses micro-organismos têm. Então o macrófago ele reconhece esse PAMPs como algo não próprio, através do seu receptor Toll-like. Então o macrófago ele vai reconhecer como algo não próprio, fagocitar esse antígeno, processar e depois apresentar principalmente por meio, através de moléculas de MHC de classe 2. Esse é o antígeno, ele tem essa finalidade. E junto com o antígeno tem o adjuvante. O adjuvante ele é para direcionar a resposta imune específica para debelar aquela infecção. Então, para um linfócito T ele ser ativado, ele tem que ter dois estímulos. O primeiro é o antígeno apresentado a ele pelos macrófagos, por exemplo, ou por células apresentadoras de antígeno, pelas células APC. E o segundo estímulo são as citocinas. Então, por exemplo, eu poderia utilizar citocinas como adjuvante para direcionar a resposta imune específica. É isso que tem na vacina da leishmaniose. Então, você tem citocinas que vão desencadear uma resposta imune celular do tipo TH1, e o antígeno, porque sabe-se que a resposta imune do tipo TH1 ela vai debelar a infecção. Então, quando você utiliza uma dose dupla de vacina para poder tratar, você está estimulando o organismo do animal a direcionar a resposta imune específica como reforço, para atuar em sinergismo para poder debelar aquela infecção. Então, na leishmaniose é feito assim. Outro exemplo que eu poderia dar com a finalidade curativa era para tratamento da sinomose. Então existe a vacinoterapia para a sinomose, mas é mais eficaz. Em alguns casos, claro que vai depender do caso clínico, mas um animal debilitado é interessante você reforçar o sistema imune dele e também, obviamente, fazer a imunização passiva com a soroterapia. Tá joia? Então, analisando esse tópico, as vacinas terapêuticas elas intensificam a resposta imune adequada para doenças crônicas, doenças recorrentes,
e fica bem claro nesse exemplo que eu dei para vocês. Tá joia? Então, a vacinação é como uma medida profilática, mas também pode ser utilizada em alguns casos para tratamento, e isso é chamado de vacinoterapia, ou seja, utilizar a vacina como terapia. Classificação das vacinas. Então, ela é classificada quanto à natureza do imunógeno, quanto ao número de antígenos, quanto à procedência, quanto à via de administração e quanto à apresentação. Quanto à natureza do imunógeno, então a vacina ela pode ser de organismos vivos, ou seja, agentes infecciosos modificados para não produzir a doença no hospedeiro. Lembra que eu falei que tem que ser inócuo. Então, como exemplo disso, tem a vacina antivarílica, vacina da peste suína. Quanto à natureza também, de organismos vivos, de organismos inativados e atenuados, ou seja, aqueles mais fracos, vivos porém fracos, possuem uma similaridade antigênica com agente patogênico natural. E como classificação, como exemplos desse tipo de vacina, a vacina contra a raiva e contra a parvovirose. De organismos mortos, ou seja, do antígeno morto, contém o micro-organismo morto, inativado. Exemplo, a bacterina contra a leptospirose, encefalite equina. As anatoxinas e toxoides são preparadas com exotoxinas bacterianas tratadas, como por exemplo a anatoxina tetânica. Atenuação e inativação. Quais são as vantagens e desvantagens? As vantagens da atenuação é uma menor patogenicidade, redução de resposta imune celular, maior imunogenicidade e necessita de menos dose de reforço. E da inativada tem como desvantagens menor eficiência, doses de reforço e a produção de uma resposta imune humoral. Tecnologias envolvidas na vacinação. Além dessa classificação que a gente viu, tem também as vacinas que utilizam técnicas recombinantes, utilizando um DNA recombinante ou uma proteína recombinante, e isso é feito através de clonagem. Exemplo disso é hepatite B, cólera, malária, leishmaniose. Então, o que é que vem a ser esse DNA recombinante ou uma proteína recombinante? Isso é retirar um trecho específico de uma sequência de DNA ou uma codificação de proteínas que serviriam como antígenos, ou seja, que serviriam para ativar a resposta imune. Obviamente que a sequência de DNA, a sequência da cadeia proteica, ela está relacionada à ativação dessa resposta. Então isso é feito purificando esse antígeno. Então, por exemplo, o que é feito os estudos para desenvolver a vacina para a leishmaniose? O que foi feito? Foram cultivadas formas amartigotas de leishmania, se eu não me engano, tá? na vacina que está disponível hoje. Foram feitos sequenciamentos de proteínas por meio de técnicas de Western blot, no qual você purifica proteínas. E essas proteínas, descobriu-se que elas estimulavam macrófagos. Ou seja, elas ativavam macrófagos, ativavam a resposta imune. Então isso estava relacionado com proteínas específicas que promoviam grau de antigenicidade. E por que é chamado de recombinante? Porque é feito uma clonagem dessa proteína em cultura de bactérias. Principalmente o que é mais utilizado é a Escherichia coli. Então nós sabemos que a bactéria ela possui um plasmídio e inserindo a esse plasmídio a sequência do DNA, a sequência de proteínas, essas bactérias ao se replicarem, elas replicariam também a sequência de DNA e sequência de proteínas. Então isso é chamado de tecnologia recombinante, porque você está expandindo a sequência de DNA ou a sequência proteica que é de interesse. Tá joia? Então o primeiro passo é isolar a sequência por meio dessas técnicas que eu falei, o Western blot, Dot blot, Southern blot,
Northern-blot, e depois clonar nessas colônias. Obviamente, após a clonagem tem que haver a recuperação dessas sequências, tem que haver a purificação. Tá joia? Então, utilizar DNA, proteína, RNA é uma vantagem, porque você está utilizando trechos específicos do antígeno. Isso, obviamente, vai produzir uma inocuidade, uma segurança muito maior em comparação a um antígeno atenuado, um antígeno inativado, antígeno vivo, até mesmo antígeno morto. Tá? É algo bem mais específico que é estimulado, que é utilizado para estimular a resposta imune. Ok? E também peptídeos sintéticos, né? A construção de peptídeos sintéticos utilizando epítopos dominantes, exemplo, malária, difteria, a vacina para HIV, que utiliza vetores virais para replicar esses peptídeos. Então, falando um pouquinho de como que a resposta imune ela é ativada e falando aquilo que é necessário ter na vacina, para produzir a formação da memória imunológica. Vamos falar agora de tecnologia. Então, isso aqui é o que aconteceria na infecção normal, ou seja, o antígeno ele é fagocitado por uma célula fagocitária profissional, pelos fagócitos profissionais, como por exemplo os macrófagos. Uma vez esse antígeno fagocitado, ele é envolvido nos fagolisossomas, e aí recebe ataques de hidrolases ácidas, de óxido nítrico, de enzimas. Para quê? Para que esse antígeno seja digerido e uma parte específica dele seja apresentado por essas moléculas que são chamadas de moléculas de MHC. Então aqui nós vemos a molécula de MHC se dirigindo à membrana plasmática dessa célula juntamente com a cadeia específica do antígeno para ser apresentada. Então nós temos aqui a célula T, o linfócito T. O linfócito T ele é chamado de T0, T-naive ou T-virgem, linfócito T-helper. Para ele ser ativado e desencadear a resposta imune específica, dois estímulos são necessários. O primeiro é a apresentação do antígeno pela célula APC. O segundo é a liberação de citocinas dessa célula. E, obviamente, que para alguns micro-organismos, em especial a leishmaniose, novamente convido você a assistir a aula lá de terapêutica das afecções parasitárias. Sabemos que a leishmania ela atua de mecanismos de evasão e imunossilenciamento que vão direcionar uma resposta imune que lhe favorece. Mas sem adentrar muito nesse conteúdo, e sim, num caso hipotético que nós estamos vendo aqui, para que o organismo gere memória e combata essa infecção. Então, o que acontece? O macrófago ele apresenta esse antígeno, libera citocinas específicas para ativar esses linfócitos T, e esses linfócitos T, uma vez ativado, ele vai se diferenciar, o linfócito T helper, nas respostas imunes que existem e que são estudadas, a TH1, que promove a ativação ou liberação de citocinas que ativam células fagocitárias, ou seja, uma resposta imune do tipo pró-inflamatória. Então, esse linfócito T, uma vez ele diferenciado em CD4 para uma resposta imune TH1, ele vai liberar citocinas como interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, para promover o recrutamento de mais células fagocitárias. Então, a gente está se tratando de um antígeno intracelular, que ele é debelado por um ataque celular, uma bactéria, por exemplo. A resposta imune TH2 é envolvida na ativação de linfócitos B a produzir anticorpos. Nós temos também a TH9 e TH17, que envolve ao enfrentamento de doenças autoimunes, de células cancerígenas, células tumorais. Mas, em todo modo, o quadro que se vê é esse durante uma infecção. E o que as tecnologias vêm falando? Nós estamos falando, obviamente, da vacina de DNA recombinante, de proteína recombinante, que é o que é novidade. Tá? Porque
esse entendimento aqui, quando a gente fala de antígeno atenuado, de antígeno inativado, de antígeno morto, fica claro então como é que ocorre essa ativação para promover a memória. Então a memória ela é estabelecida pela ativação da resposta, pela ativação de linfócitos T e estimulação da proliferação de linfócitos T CD4. Em que consiste a vacina de DNA? Então, esse DNA ele vai adentrar na célula, ou vai ser fagocitado, por exemplo, e dentro da célula ele vai atravessar a membrana nuclear e vai se inserir na sequência de DNA dessa célula. Ou seja, vai produzir RNA mensageiro, esse RNA vai se encaminhar ao citoplasma e vai replicar a cadeia específica que foi induzida na célula. E aí a mesma coisa vai acontecer. Esse antígeno vai ser processado e vai ser apresentado pela célula APC para produzir a formação ou a indução da resposta imune específica com a memória. Ok? Então, uma vez que essa resposta imune foi estabelecida, que a gente está vendo o exemplo da resposta imune do tipo TH2, então nós vemos um linfócito B com anticorpos para poder debelar essa infecção. Joia? Então, quanto à procedência, as vacinas elas são autógenas e são de estoque. As autógenas são preparadas com o próprio agente infeccioso, como por exemplo a colibacilose, e de estoque é feito industrialmente com a amostra padronizada do micro-organismo. Exemplo, as vacinas de rotina. Aqui o exemplo da nome comercial da Norbivac. Quanto ao número de antígeno, ela pode ser simples, mistas ou polivalentes. Simples é quando se utiliza um tipo de micro-organismo, exemplo, a vacina antirrábica. Mistas é quando se utiliza mais de um tipo de micro-organismo, exemplo, a tríplice canina. E polivalentes, diferentes cepas, diferentes cepas de um mesmo micro-organismo, exemplo, a vacina anti-aftosa. Então, existem cepas diferentes desses micro-organismos que vão causar a febre aftosa, então a polivalente utiliza um coquetel dessas diversas cepas para produzir a defesa contra qualquer tipo de cepa que esse organismo fosse expor. Quanto à apresentação, pode ser líquida, vacina contra o botulismo, ou pode ser liofilizada por meio do uso do liofilizador, que é um aparelho que promove a evaporação da água e fica aquele pozinho. Então, como exemplo, a vacina contra a brucelose. Geralmente as vacinas que são liofilizadas, elas vêm também com o agente de suspensão, para ser misturado ali na hora e para ser aplicado na hora. Quanto à administração, pode ser feito por via oral, vacina contra pólio, parenteral injetável, utiliza diversas vias de administração, vacinas que podem ser aplicadas nas mucosas, como por exemplo a vacina contra Newcastle, doença que acomete as aves. E os adjuvantes, né? A gente falou tanto sobre adjuvante, vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto. Então, são substâncias que são associadas a antígenos, lembrando que a vacina ela contém o antígeno e o adjuvante, e ele serve para fortalecer a imunogenicidade, ele serve para direcionar a resposta imune específica para gerar a memória. Mecanismo de ação, reter um antígeno e estabelecer esses processos inflamatórios inespecíficos. Os agentes mais utilizados são os sais de alumínio, muito utilizado na vacina antirrábica, na campanha das prefeituras, a campanha de saúde pública dos municípios brasileiros. A vacina antirrábica geralmente utiliza sais de alumínio. Compostos bacterianos, alcaloides de planta, por exemplo, as saponinas, óleos vegetais e minerais, e interferons, aí eu coloquei um asterisco para falar que é algo mais recente a utilização de interferons, ou seja, de citocinas, que vão direcionar essa resposta imune. Os adjuvantes eles também são utilizados para promover a conservação,
promover a equidade da vacina, o equilíbrio da vacina. Eles promovem estimulação através do aumento da síntese de secreção de citocinas, aumento da síntese de secreção de anticorpos e aumento da expressão dessas moléculas de MHC que a gente já tanto falou. Essas são as suas principais funções. Quanto à natureza, eles podem ser químicos, sais de alumínio, tais como os fosfato e hidróxido de alumínio, que são os únicos adjuvantes aprovados para uso clínico. Bacterianos, como o LPS, que é o lipopolissacáride de bactérias, geralmente utiliza LPS de Escherichia coli. Óleos, pode ser óleos minerais e óleos vegetais. Saponina é utilizada como adjuvante porque ela irrita muito o organismo. Isso, obviamente, esses adjuvantes eles podem causar reações de hipersensibilidade, tá bom, turma? E essas reações de hipersensibilidade, o técnico, o profissional, ele tem que estar atento a isso, tá? Para reverter essas reações de hipersensibilidade. Choques anafiláticos geralmente é feito com a administração de adrenalina, porque a adrenalina ela atua em receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, de forma inespecífica. Então ela reverte a edema de glote, não é que ela reverte, ela ajuda, por exemplo, o paciente a respirar, estimula a respiração, estimula aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca. Ela geralmente é o protocolo utilizado para choque anafilático. E para reações de hipersensibilidade é utilizado corticoides ou antihistamínicos. Como eu falei, a saponina elas são muito irritantes para o organismo. Ela geralmente é utilizada quando quer se estabelecer a resposta imune inflamatória, resposta imune do tipo TH. Também é utilizado adjuvantes biológicos, como essas imunoglobulinas, as citocinas, interferons, dentre outros. Então, qual que é a função? Qual que é a função, então, do adjuvante? É direcionar essa resposta imune que a gente já falou, que a gente tanto já falou. Então, o exemplo que eu poderia trazer, mais uma vez, era o da vacina para leishmaniose. Então, para a leishmania ela sobreviver no interior hostil desses macrófagos, ela tem que desencadear uma resposta imune do tipo TH2. Então, o organismo ele vai e produz anticorpos, que para um parasita que é intracelular não é interessante. Então, isso dá vantagem para ele. Então, os adjuvantes que são utilizados nesse tipo de vacina são citocinas, por exemplo. Então, o macrófago ele apresenta o antígeno, uma proteína recombinante, a vacina de proteína recombinante, então ele processa, codifica essa proteína, apresenta para o linfócito T, e o adjuvante, essas citocinas vão ativar esse linfócito T a liberarem citocinas como TNF-alfa, interferon gama, a ativar macrófagos, e uma vez esse macrófago ativado, ele se tornaria capaz de debelar essas infecções. E de ativação de macrófago tem muitos fatores que envolvem aumento de cálcio intracelular, aumento de óxido nítrico sintase, dentre outros estímulos. Aumento da capacidade fagocítica, atividade lisossomal, enfim. Falhas na vacinação, ou seja, aquilo que vai comprometer a vacinação. Antígeno errado, ou seja, a utilização de antígeno pouco imunogênico, quantidade insuficiente de antígeno, más condições de armazenamento, talvez esse terceiro ponto aí que vocês estão vendo no slide, é o que mais acontece na prática quando há falha de vacinação, são as más condições de armazenamento. Então a gente viu que alguns desses antígenos são proteínas, são DNA, então isso degrada muito rapidamente se tiver numa condição errada de armazenamento. Então tem que ter muita atenção para isso. Uso de conjunto de outras substâncias, por exemplo, produtos químicos para desinfecção da pele ou para esterilizar a seringa, que inativam os antígenos vacinais. Uso em animais portadores de doenças infecto-contagiosas.
Isso vai gerar uma resposta deficiente. Uso em animais fortemente parasitados ou desnutridos, animais imunodeprimidos. Terapia concomitante com imunodepressores, algumas comorbidades também. Então, tudo isso gera falha na vacinação e essa falha aponta para uma baixa imunização. Soroterapia, como a gente já mencionou, a imunização passiva, a imunidade passiva naturalmente adquirida por meio do colostro ou da placenta, ali das camadas placentárias, onde a circulação materna e circulação fetal, por meio da circulação, a mãe passa anticorpos para o feto. Imunidade passiva artificialmente adquirida é a soroterapia. Então, na soroterapia tem anticorpos específicos do doador para o receptor que é exposto à infecção, então a imunidade imediata. Então a soroterapia não produz memória, a vacinoterapia produz memória. Na soroterapia é utilizada para toxinfecções, para combater toxinas circulantes, como tétano, por exemplo. Acidentes com animais peçonhentos para neutralização do veneno. Imunodeficiência quando há o risco de infecção, por exemplo, sinomose. E ela é classificada quanto à produção e utilização. Ou seja, quando na mesma espécie é chamado de soro homólogo, homo quer dizer igual. Convalescentes, doenças infecciosas, exemplo aí tétano, raiva. E espécies diferentes, soro heterólogo, ou seja, quando é produzido em algumas espécies e pode ser administrada em outras. Então, os equinos, cavalos, por exemplo, são muito utilizados para o desenvolvimento de soros. Soro antirrábico, soro antitetânico, antipeçonhento. Cabras e carneiros entram num ponto interessante para produzir a formação de anticorpos quiméricos, roedores também. A gente vai já falar sobre a terapia com anticorpos e falar um pouco do que são, na verdade, esses anticorpos quiméricos. É um ponto bem interessante e está sendo bem recente. Reação a soro, principalmente ocorre nos soros heterólogos, ou seja, aquilo que envolve diferentes espécies, promove o surgimento de efeitos adversos. Choque anafilático, reações de hipersensibilidade são os mais comuns. Doença do soro também é o que pode acontecer quando forma imunocomplexos entre deposições de a formação entre antígeno e anticorpo, né? A formação de imunocomplexos é essa relação antígeno-anticorpo que envolve IgG, IgM, reações de hipersensibilidade do tipo 3 e a deposição desses imunocomplexos nas articulações, nos vasos, na membrana basal e também nos glomérulos. Para minimizar a ocorrência de efeitos adversos, tem que se utilizar, tem que ser feita a purificação desses soros. E os imunomoduladores, que podem ser imunoestimulante ou imunodepressores. Então a imunomodulação ela pode ser uma regulação para estimular ou para deprimir. Então ela pode ser um up regulation ou down regulation. Os imunoestimulantes. Pode ser utilizado as imunoglobulinas, principalmente imunoglobulinas bovinas, que são extraídas e purificadas a partir do soro sanguíneo de bovinos sadios, estimulados sucessivamente com antígenos infecciosos, utilizados com sucesso como medicação imunoestimulante inespecífica, como por exemplo a especialidade que tem é a bovigama, tem aí a posologia para vocês, para estimular a resposta imune. Tem o uso preventivo e o uso curativo. Como uso preventivo, 50 a 100 ml para grandes animais, 10 a 20 ml para pequenos. O uso curativo, 100 a 200 para grandes, 20 a 40 ml para pequenos. Também tem como imunoestimulante a BCG, adjuvante completo de Freund, Corynebacterium parvo inativado, que é chamado de imunoparvo, o Acemanan,
o parapoxvírus ovis inativado. Então, hoje, na medicina veterinária, tem vários tipos de imunoestimulantes. E tem alguns fármacos também que são imunoestimulantes, como o levamisol. Mas não vamos entrar no critério farmacológico, mas sim no critério que envolve os antígenos, ok? E imunodepressores, são várias classes de compostos aí que a gente fala dos fármacos imunodepressores, que são os glicocorticoides, ok? Há alguns agentes citotóxicos também, como ciclofosfamina, metotrexato, azitioprima e o clorambucil. Esses dois primeiros são antitumorais, utilizados para tratar linfoma, tá joia? Que tem que ocorrer uma depressão do sistema imune. Indicações: doenças autoimunes, antirrejeição. A administração ela é variável de acordo com o tipo da doença. Alguns calendários vacinais de algumas espécies importantes eu também trouxe para vocês. Nos bovinos, por exemplo, de uso rotineiro: raiva, febre aftosa, brucelose, botulismo, carbúnculo sintomático, pneumoenterite. E ocasionalmente, ou seja, quando há o risco de ocorrer surtos dessas doenças, é importante também a vacinação contra leptospirose, enterotoxemia, ceratoconjuntivite, hemoglobinúria bacilar, pneumonia por micoplasma e antipiogênica. Caprina e ovino, uso rotineiro, raiva e botulismo, e uso ocasional, enterotoxemia, ectima contagioso, febre aftosa, ceratoconjuntivite. Em equinos, o uso rotineiro é a vacina antirrábica, antigarrotilho, encefalomielite equina, botulismo, ocasionalmente gripe equina, rinopneumite equina, tétano, suína, peste suína clássica, enterite infecciosa, rinite atrófica, e uso ocasional febre aftosa, parvovirose e leptospirose. Em cães, raiva, sinomose, hepatite, leptospirose, parvovirose. Então, geralmente, aquelas múltiplas virais, elas já conseguem contemplar todas essas doenças aí, a prevenção dessas doenças, né? E uso ocasional, coronavirose canina, para influenza canina, bordotelose, e também é importante a vacina anti-giardia também, a tosse dos canis, é extremamente importante. São doenças que têm surgido e têm acometido municípios como o nosso município aqui de Teresina, no estado do Piauí. Então é importante também imunizar os cães contra a tosse dos canis e a giardia, e felinos também contra a giardia. Então, o felino de uso rotineiro é raiva, panleucopenia, rinotraqueirite e calcivirose. E aves aí tem esses dias de vida, eles são muito interessantes porque, como eu falei lá no comecinho da aula, né, as aves elas não recebem tantos anticorpos assim maternos, são mais os mamíferos que recebem, tá? Então, imunização contra maré, que é a partir do primeiro dia de vida, e é do lado direito, né, na última coluna a gente está trazendo as vias de administração, mas eu não vou ficar lendo para não perder tempo e não cansar demais a turma. Você pode estar pausando o vídeo e pode estar analisando aí esses quadros passo a passo, tá bom? As vias de administração. Entre os 7º e 10 dias de vida, e o 7º e 10º dia de vida, imunização contra Newcastle, também contra bronquite, a partir do 20º dia contra a bolba aviária, 35º dia novamente Newcastle e também bronquite, 70º ao 80º dia a coriza, 90º ao 100º encefalomielite, e do 110º ao 140º Newcastle e bronquite, coriza e pasteurelose. Tá? É extremamente importante, né, a vacinação para evitar aqueles danos que a gente já comentou no começo da aula dos animais de produção. E aqui, perto de finalizar a nossa aula,
falar da imunização passiva para o tratamento de neoplasias, e aqui a gente vai falar sobre esses anticorpos quiméricos, que pode ser do cruzamento entre anticorpos de ratos, anticorpos humanos, anticorpos de cabra, anticorpo humano. O que é esse quimérico? A quimera é uma figura na mitologia grega, se eu não me engano. Perdoe-me a ignorância, mas é uma figura de alguma mitologia aí. Se não me falha a memória, é a mitologia, eu creio que a mitologia grega, tá? Me corrija aí nos comentários. Agora eu vou dar uma de youtuber, tá? Bote aí nos comentários qual a mitologia que você acha que é a quimera, tá bom? Mas comente outra coisa também, eu vou estar tirando a dúvida aí, não só da turma, mas como esses vídeos estão indo para o YouTube, fica interessante também essa troca de conhecimento, tá? O que é isso? É o cruzamento, é a formação de anticorpos com partes de anticorpos que envolvem duas espécies, pelo menos. Então, pode ser gerado em outras espécies, ratos, ou por meio de engenharia recombinante. Então, é o cruzamento desses anticorpos para aumentar a especificidade contra a determinados alvos, principalmente para o tratamento de neoplasias e doenças autoimunes. Esses anticorpos quiméricos, eles levam a esse sufixo MAB, que é chamado de MAB, que vem desse cruzamento desses anticorpos. Então, o MAB quimérico, a região variável de um MAB murino, é fundido com a parte FC de uma molécula de IgG humana. E essa fusão, aqui, como por exemplo o infliximab, essa porção em verde é a porção murina, é a porção do rato, e a amarela é a porção humana. Isso gera uma seletividade fantástica para o tratamento de neoplasias, porque, por exemplo, os antineoplásicos eles têm uma baixa seletividade. A maioria dos fármacos antineoplásicos são fármacos que atuam durante algum processo de replicação celular, durante o processo de replicação do DNA ou durante a migração dos centríolos. Então, essa inespecificidade gera efeitos adversos, como a queda de pelo, queda de cabelo, uma agressão ao processo de leucopoiese e hematopoiese. E aí essa combinação para a formação de um anticorpo específico de forma duradoura, ou seja, um anticorpo mais estável, mais duradouro. É um anticorpo que, por ter um pedaço de anticorpo humano, não causa tanto reações adversas e aumenta a seletividade. Então, por que usa anticorpos de ratos, por exemplo? Então, um rato é um modelo. Esses animais são estimulados para produzir anticorpos, né? São estimulados com antígenos, pode ser com células tumorais ou qualquer outro tipo de antígeno. Esses animais vão produzir anticorpos e esses anticorpos são coletados, são purificados e cruzados com anticorpos humanos. Então você é como se fosse uma soroterapia, né? O princípio é semelhante ao princípio de soroterapia, mas há esse cruzamento para gerar essa resposta mais específica. Tá joia? Então, além disso, o que pode aumentar ainda mais essa seletividade ou aumentar o tempo de permanência desses anticorpos no organismo é a introdução de tecnologia farmacêutica, nanopartículas, os PEGlatos, os lipossomas, que envolvem esses anticorpos e aumentam o delivery, aumenta a entrega desse anticorpo diretamente no seu alvo, nas células tumorais, por exemplo, ou nas doenças autoimunes, como a miastenia graves, um anticorpo anti-anticorpo, né? Porque a miastenia graves, o organismo ele produz anticorpos que vão bloquear os receptores nicotínicos de acetilcolina na placa motora. Então é um anti-anticorpo, no caso das doenças autoimunes, e as células tumorais, né, um ataque específico para as células tumorais. Então tem o infliximab, que é de IgG,
o adalimumab, o golimumab, que é de GG1, o etanercept, que tem a poção FC, que é essa poção aqui mais terminal, e também é de IgG. Ok? Então, são anticorpos, observe que são anticorpos monoclonais, e os anticorpos monoclonais são mais específicos, tá bom? Então, aqui nós temos os quiméricos, nós temos os anticorpos recombinantes, mas estou entrando mais no critério dos anticorpos quiméricos, tá bom? Que é o cruzamento entre anticorpo humano e anticorpo animal. E para finalizar nossa aula, fica aí caso clínico para vocês, tá bom, turma? Então, caso clínico de um bovino nascido no dia 15 de abril de 2021 e de um canino nascido também na mesma data, 15 de abril de 2021, cada um deles para você estabelecer o calendário de vacinação. Ok? Claro que é um exercício, vai gerar esforço de vocês, pesquisa para promover o calendário de vacinação. Eu não trouxe as datas de propósito na aula, porque eu quero estimular você. Também ir atrás, eu trouxe o que é obrigatório, o que é de rotineiro, mas a data específica eu trouxe nas aves, tá bom? Mas nas outras espécies, obviamente que vai gerar a sua curiosidade para você ir atrás e pesquisar, tá joia? Então, turma, obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos finalizar a nossa aula agora e até a próxima, quem sabe a gente vai estar gravando outras aulas aí para estar postando. Valeu, um abraço a todos, saúde e paz.